Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 27 de outubro. O Ibovespa apresentou uma leve baixa de 0,35%, confirmando aqui um movimento de baixa no gráfico diário que pode ainda se estender e seria interessante se estender por pelo menos mais um pregão, testando aqui uma zona de suporte na faixa dos 46.700 e até os 46.321 pontos. Eu menciono que poderia e seria interessante se estender no sentido de, depois de fazer isso aqui, gerar fundo a partir da quinta-feira, na expectativa de ter essa correção chamada, que eu chamaria de uma correção em ABC desse movimento de subida, para ter aqui um movimento um pouco mais relevante para cima. Essa é uma das possibilidades que eu trabalharia em termos de ponta compradora e que eu visualizo e vou comentar no decorrer desta videoanálise em diversos papéis. No mini índice temos aqui também a mesma configuração. Olhando em termos de operação, eu focaria ainda mais para a ponta vendedora de day trade. No pregão de hoje não consegui encaixar nada tão interessante, até mesmo não mandou tanto assim. Mas de qualquer forma, o que eu ficaria mais atento para o próximo pregão seria, e até eu torceria para isso acontecer, uma abertura em alta. E depois, na primeira hora de pregão de abertura em alta, reverte aqui para baixo, fazendo algo assim, ó, algo nesse sentido aqui, onde eu ficaria atento para uma possível venda, tentar pegar uma venda para caminhar aqui para um objetivo mais para a zona de suporte, aqui em torno dos 47.250 pontos até os 47.000 pontos aí redondo. Na sequência, temos aqui para comentar a PETR4, a Petrobras, ações preferenciais, terminou em queda de 3,18%, fechando abaixo aqui de uma zona de suporte. Aquela antiga região dos 7,85 a 7,82 foi deixada para trás aí na primeira hora de pregão, gerou um movimento de baixa, perdeu suporte. Essa região agora tende a funcionar como resistência, mais relevante ali em 7,73 e acima de 7,73, R$ 7,82. Da mesma forma que o mini índice, se a Petro também abre subindo e gera alguma sinalização de topo aqui nessa faixa do 7,73, também ficaria atento para a operação de venda mais para day trade, pois pode fazer também algo semelhante ao que eu comentei em relação ao Ibovespa, uma correção em ABC para gerar um movimento novo aí de subida. Depois aqui temos para falar da Vale 5, só lembrando que no decorrer desta quarta-feira, mais especificamente às 4 horas da tarde, tem aí a divulgação do Fed, sobre a taxa de juros americana, e isso tende a trazer bastante volatilidade para o mercado. Então, atenção especial, 16 horas, horário de Brasília. Vale 5 queda hoje de 2,58%, intensificou esse forte movimento de baixa após o topo montado no pregão de ontem, veio para baixo do gap, fechou o gap, fechou até abaixo do gap dos 14,11, fechou abaixo dos R$14. R$14 vai ser um ponto de referência em termos de vai ficar trabalhando abaixo dos R$14 ou vai conseguir se sustentar acima dos R$14, ou seja, mais um candle aqui ficando acima dos R$14 e a superação da máxima desse candle seria também uma possibilidade de se buscar alguma compra ainda na Vale 5. O fato principal é que nesse momento ainda não vejo a alternativa para compra. Olho da mesma forma ali para Vale em relação a Petro, se gerar alguma sinalização de topo aqui após uma primeira hora de pregão, seria ainda a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora de day trade. E comentando aqui que o teto agora para essa ação gerar algum sinal mais relevante de subida seria uma região em torno dos R$14,35, um ponto de resistência, que é um fundo aqui no gráfico diário que foi perdido. Na sequência temos YouTube, no mesmo sentido que eu comentei de ter a formação aí de um fundo, mesmo que aqui não tenha uma tendência de alta definida. Se tiver mais o que ficaria mais interessante seria ter mais um pregão, pelo menos mais um pregão, ou seja, para trazer aqui uma formação de fundo e buscar uma compra. Eu ficaria atento mais para a ponta compradora devido a alguns motivos aqui no gráfico semanal, um movimento de baixa, podendo trazer um novo movimento de subida. Enfim, vai ficando no meu entender, na minha avaliação, um pouco mais madura para isso, uma possibilidade de ter aí um movimento para cima.
A BEV3, a Ambev teve um forte movimento de alta, desconfigurou a possibilidade de se trabalhar na venda com esse forte movimento de subida e vai fazendo aqui uma correção, apesar da alta de hoje de 0,66. Também vejo da seguinte forma: o ideal seria não romper agora de imediato para cima, o ideal teria ter mais um pregão ou abre caindo e depois reverte aqui para cima, mas o fato principal é que eu ficaria atento mais para a entrada a partir da quinta-feira em cima aí da Ambev através de um fundo no gráfico diário, ponta compradora. Brasil Foods, BRFS3, da mesma forma, forte movimento de subida, para mim desconfigurou a possibilidade de venda. Não significa dizer que ela não vá desandar aqui para baixo, mas dentro do que ela apresentou, essa aqui ainda ficaria atento aí a partir do próximo pregão. Se vier aqui um pouco mais para baixo, poderia até arriscar a entrada antes mesmo de superar a máxima do pregão anterior. É um papel que eu vou ficar de olho aí no pregão desta quarta-feira. E BVMF3, que está em tendência de alta. Se traçar aqui uma linha de tendência de alta, fica claro que o ativo está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gerou um movimento forte para cima dessa zona aqui de antiga resistência, fechou acima e vai se segurando acima, vai fazendo uma correção. Também o ideal que tivesse mais aí uma correção de pelo menos mais um pregão ou algo nesse sentido para planejar o ponto ou passar o ponto de entrada, fazer aí a recomendação de uma compra em cima desse ativo, mas é um papel que também ficaria mais atento para planejamento de compra a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like aí na videoanálise, caso ela esteja sendo muito útil para você. Até a próxima videoanálise. Um grande abraço.